Olá, que bom ter você aqui no podcast IS. Aqui você vai encontrar discussões sobre séries, filmes, RPG e literatura. E aí, pessoal? E aí, Wellington? E aí, pessoal? Mais um episódio do podcast IS. Sobre o que a gente vai falar nesse episódio, Cris? Vamos falar hoje sobre o livro e o filme O Colecionador, livro do John Fawkes, autor aí que eu comecei a ler no doutorado em teoria literária há alguns anos, e a obra que eu até agora fiquei fissurado foi nessa que nós vamos discutir hoje sobre o Colecionador, que ela vai trazer muitas nuances aí, vai dar pra gente conversar, aprofundar, discutir, se engalfinhar aí, vai ser bem legal. Wellington, antes da gente falar da obra, eu quero ler para vocês que estão escutando a gente, ou quem está vendo pelo canal do YouTube, sobre o Caliban. Caliban, que é filho da bruxa da Psyche Corax, é um personagem central na peça de William Shakespeare, A Tempestade. É um meio humano, meio monstro, depois que a ilha onde ele habita é ocupada por Próspero e sua filha Miranda. Caliban escravizado. Embora seja referido como Calahuna, um monstro sardento, ele é o único habitante humano da ilha que, diferente dos outros, não é honrado como uma forma humana. Em algumas tradições, ele é retratado como um homem selvagem, um homem deformado, um homem fera, ou às vezes uma mistura de peixe e homem, um anão ou mesmo uma tartaruga. Bom, obviamente que isso aí tem relação com o livro Colecionador de John Fawkes, mas antes da gente entrar no livro, a gente quer conversar com você sobre as mídias da Império Sagrado, onde você encontra a gente para conversar, para debater, para brigar, a gente está ali à disposição. O nosso site, impériosagrados.com.br, que também é o nosso blog no Substack, uma plataforma aí para você que curte bastante literatura, divulgar também o seu trabalho enquanto escritor. No impériosagrados.com.br nós temos diversas novidades todos os dias de textos, temos os nossos cursos, também temos informações sobre o nosso catálogo de livros que está no estantes.lojavirtualpro.com. O que mais nós temos aí, Wellington? Você também pode acompanhar a versão completa do podcast S aqui no Substack. Isso colabora a gente com o nosso trabalho para manter o podcast vivo, para ajudar ele no seu futuro nos processos de produção. Você pode acompanhar também as lives que são postadas ali, tem novidades, todo o material que você não tem acesso em outras mídias dos nossos cursos, dos podcasts, daquilo que a gente está fazendo semanalmente. Nossa newsletter também está ali no Substack para vocês acompanharem diariamente o trabalho e o processo da IS. Também temos os nossos 2 Instagrams, Impérios_Sagrados e o @ISEditora. Curte a gente, conversa com a gente, espalha Impérios Sagrados para todo mundo, que com certeza você vai entrar num universo totalmente novo e gostoso de se participar. Isso, gente. Segue a gente, compartilha o nosso post, compartilha esse podcast, manda um comentário e vamos seguir com o restante do programa. Wellington, antes da gente falar uma sinopse e tudo mais, bem bonitinho, o que você tem para dizer de início sobre o livro Colecionador? O que eu tenho para dizer de início do livro Colecionador? Primeiro eu tenho que deixar bem claro para todo mundo que está nos assistindo, escutando, eu fiz uma péssima escolha de timing para começar a ler esse livro. Eu terminei uma série de suspenses sobre investigação de um possível serial killer, de um possível de uma possível seita, e emendei direto num livro que tinha esse tema e eu não conhecia ainda, não tinha lido nem sinopse do livro. Então esse início principal assim de leitura, ele me remexeu o estômago por causa disso, e eu tive que dar uma pausa para poder continuar o livro, porque senão eu tava passando muito mal nesse início. Mas eu acho que tem várias questões que a gente vai discutir sobre ao longo do episódio, mas que
a forma como ele foi escrita, do jeito dos dois personagens, né? Que a gente vê vamos colocar assim, entre aspas, em cena no livro, os pontos de vista e a diferença entre eles, eu acho que ele mostra talvez uma mensagem a mais que o autor esteja passando. Ele tem um contraste muito grande no sentido de como cada personagem se importa e como eles veem toda a situação, né? Eu acho que eu não esperava essa obra desse jeito, não conhecia ela antes, né? Apesar de que ela já não é uma obra recente, sendo que a adaptação do filme é de 65, então recente ela não é. E eu fiquei bem surpreso assim com como ele desenvolve, como ele tem um trabalho de criar dois personagens completamente diferentes, mostrando algumas questões que vão além dos personagens. Não sei se você sentiu isso também, tipo, cada vez mais que você vai lendo, principalmente quando você parte pro segundo ponto de vista, né, o ponto de vista da Miranda, você vai vendo que tem um trabalho, talvez não só dos personagens, do que os personagens representam, de toda a situação, mas também algo que ele esteja querendo abordar de um jeito indireto para o leitor, ou bem direto com o que a Miranda reflete enquanto ela estava passando pela sua situação. Bom, eu sempre paro para pensar, Alisson, e a gente conversava essa semana sobre a literalidade de uma obra. Quanto ela é capaz de ecoar e de dar vazão para aquilo que a gente às vezes pensa ou sente, ou aquilo que a gente imagina sobre determinadas situações. Eu nunca tinha lido um livro nessa pegada, né, falando de um cara aí que, primeiro momento, eu achei que era um psicopata, depois eu fui entender que ele é um psicótico, não um psicopata, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Também perceber as questões que estão internas ali, que tanto ele representa, que quanto a Miranda representa, e obviamente essa profundidade, porque são dois personagens que sustentam uma obra inteira. Então é muito difícil a gente encontrar isso assim. Então, de personagens que sustentem uma obra inteira e que o diálogo se dá entre os dois. No filme, por exemplo, a adaptação de 65 ali, nós também temos isso. São dois personagens que sustentam o filme inteiro. Você não tem 3, 4 outros personagens. Vai uma pessoa visitar na casa ali, mas não tira, digamos, o foco narrativo. Não é sobre a outra pessoa que vem visitar, não é? É sobre o quanto o Craig ele vai mantendo a Miranda isolada. Mas, para a gente falar sobre isso, acho que vai uma sinopse aí para quem está escutando a gente. Uma sinopse meio fria, talvez, mas eu acho que talvez necessária. E eu penso que o livro está falando, então, sobre o Frederick Clegg, um homem social e emocionalmente isolado que sequestra uma estudante de arte, a Miranda Gray. Na esperança, várias aspas, na esperança de conquistá-la. E, digamos, preservar esse objeto de amor como se fosse uma borboleta rara. Tanto que na narrativa a gente vai ver e vai perceber que ele tem uma ligação direta com os catálogos que ele vai ter de borboletas, catálogos no caso de borboletas vivas, né? Quer dizer, não mais vivas. Então, como uma borboleta rara, possuindo a Miranda, digamos, catalogando quem ela é e observando como ela se comporta. Wellington, como é que você vê, em poucas palavras, uma sinopse possível do livro? Frederick Craig, também depois ele vai ser chamado de Caliban por ela durante praticamente toda. E Ferdinand. Ferdinand é um... É engraçado isso pra gente por conta do RPG. Vocês podem acompanhar no nosso canal no YouTube e no Substack, propaganda. Mas você vê um homem, ele totalmente isolado e também meio perdido na sociedade, do transformação da sociedade, principalmente, com uma obsessão muito estranha pela Miranda, a ponto dele raptar ela. Eu não tô fazendo uma sinopse, eu tô descrevendo a obra. Calma lá. Qual que seria a sinopse?
após uma jovem estudante de arte é raptada por um homem estranho que busca o amor nela de uma forma estranha. Vamos colocar assim. É uma boa sinopse. Vamos colocar assim. Isso, gostei. É muito mais natural. O que a gente está buscando no podcast dar a nossa contribuição da interpretação da obra. Porque se a gente for somente buscar ou ler o que já falaram, primeiro que a gente não aprende a interpretar a obra. Segundo que a gente perde, talvez, de olhar algo que as pessoas ainda não viram. Ou seja, joga uma pedrinha no lago, ela vai ecoar um pouco. Que é o que eu acredito que é um pouco do trabalho de uma interpretação de uma obra aí. Bom, eu vou puxar alguns assuntos, velho. Vamos fazer um recorte, eu acho. Vamos talvez falar um pouco do Frederick agora. Entender algo para quem está escutando a gente e ouvindo no canal do YouTube. Uma psicose é uma doença mental que ela causa uma ruptura com a realidade. Uma psicopatia é um transtorno de personalidade e não é uma doença mental. Então isso é bem importante delimitar e marcar, tá? Bom, eu penso que a obra pode ser vista de duas maneiras. Pelo ponto de vista do Clegg, né, do Frederick Clegg, e da Miranda. Então, a gente vê nele ali um desejo reprimido, uns sintomas psicóticos, questões identitárias, de classe. Isso eu acho importante citar para situar o nosso espectador aí no que a gente está falando. Por que eu comecei dizendo sobre a esperança, entre aspas, né, de conquistar a Miranda? Porque quando ele rapta ela no início do livro, bom, é bem rápido, né, Alisson? Eu achei muito rápido. Bem rápido. E vai lá, programa, sequestra. Primeiro que ele trabalha numa repartição pública. No filme, ele é bancário. Muito legal no filme pensar por que um bancário, essa coisa burocrática, automatizada, que é como ele se comporta. No filme ele usa terno o tempo todo, praticamente. Já na narrativa, não, ele vai mudando de roupa até, mas uma coisa muito simplória, algo também meio burocrático ali. E tem um aspecto central, que é quando ele vai fazer o rapto dela, que é como ele organiza isso. Ele vai falando que ele ama ela há muito tempo, vai justificando, ele vai tentando convencer o leitor ali que não, tá tudo bem fazer isso, só que eu acho porque ele vai dando pistas assim, né? Os dias que passávamos juntos, não exatamente juntos, já que eu saía coletando e ele ficava sentado com varas de pescar, ainda que sempre jantássemos juntos, e apesar da viagem de volta até a casa, aqueles dias foram, depois dos outros que ainda vou contar, definitivamente os melhores da minha vida. Então por que eu vou dizendo, por que eu fiz ênfase no não exatamente juntos? Porque é como ele vai conduzindo a narrativa. Porque, bom, o Clegg não é um narrador confiável. Ele mente. Então, você não pode acreditar nele. Porque ele vai mentindo, ele vai construindo ali. Bom, ele vai dando um jeito de tirar primeiro a tia Anne e a Mabel, filha da tia Anne, que tem acho que ela é uma menina paraplégica, se não me engano, tirar do caminho, né? Ele vai tirando ela do caminho. Vai mandar viajar, mandar dinheiro depois que ele ganha na loteria. E aí sim, ele vai trazer uma casa, etc. Aí você vai ver que ele vai fazendo o enredamento da Miranda. Finalmente, depois de 10 dias, aconteceu como às vezes ocorre com as borboletas. Quer dizer, você vai ao local onde poderia encontrar uma espécie rara e não encontra nada. Mas na próxima vez, quando não está procurando, encontrar ela pousada de uma flor bem na sua frente, entregue de bandeja, como dizem por aí. Eu acho que essa parte dele não ser confiável tem uma grande questão de isso, é claro, é mais para você, né, que trabalha com isso, nesse entendimento. Porque, assim, eu tenho minha dúvida se isso é uma coisa tratável, Cris. E isso, é claro, eu não sou especialista nem nada, nesse sentido que me parece que isso foi apenas um passo de mudança do que ele já era antes, porque o colecionador e até as questões com as borboletas, isso era algo que ele já tinha na infância, ele colecionava borboletas. E pela forma como ele descreve ali no início, por
praticamente toda a obra, essa era a única verdadeira paixão que ele tinha por colecionar borboletas, para fazer catálogos, para fazer amostras, para ter elas capturadas e colecionadas mesmo. Só que tem um momento que isso acho que transforma nele, principalmente pelo fato de ele, acho que talvez com a idade, no sentido dele deixar de ser um garoto para se tornar um homem adulto, certo? E a partir disso, o interesse dele começou a ser um outro tipo de borboleta, sendo fazendo bem direto, no sentido que ele viu na Miranda alguma coisa que ele achou que era uma anomalia, que era o que ele sempre, as borboletas que ele mais se interessava por ter colecionadas, e ele partiu nesse sentido. E o amor era algo que não dá para entender o que é esse amor que ele quer sentir, porque não é não seria um amor bem, entre aspas, comum. Não sei como você interpreta, porque é nessa parte que me pega dele ser algo tratável. Eu não consigo enxergar isso nele. Eu consigo enxergar baralhou? Olha a dislexia. Dissociação da realidade. Quando ele vê a realidade de uma forma bem específica, ele vê que as pessoas... ninguém entende ele, as pessoas estão sempre olhando para ele. Ele tem uma visão muito específica das pessoas, e talvez a Miranda seja a única que consiga ver como ele vê as coisas. Por isso que parece que ele rapta ela por conta disso. Eu não sei se é eu que fiquei abalado nesse sentido e tô julgando ele com algo mais, uma mão mais pesada, mas eu não consigo ver um caminho de retorno. Eu consigo, principalmente porque ele busca uma desculpa para isso. Ele busca uma desculpa. Ao longo do livro, a gente vai percebendo a construção de que o fim está anunciado. Ou seja, a morte da Miranda está anunciada. Mas agora, eu não acredito, e vou discordar contigo, que a Miranda representaria algo que compreende o mundo dele. Certo? Uhum. Eu acho que não. Eu acho que ela não compreende o mundo dele. Pelo contrário, ela é a antítese dele. Ela é o oposto dele. Mas, né? Não. Isso eu concordo. Eu tô dizendo que a visão dele é que ela poderia. A visão dele. Uhum. Porque isso era uma das coisas que eu até queria abordar, mas ela é a total antítese dele. Isso é perfeito. Isso é perfeito porque, principalmente quando você vai pro ponto de vista dela na obra, e tudo no ponto de vista dela na obra é sobre vida. Sobre viver, é sobre paixão, é sobre várias questões, enquanto ele tem um vazio enorme. É difícil dizer que ele tenha, né? Porque para alguém ter um vazio, a pessoa tem que reconhecer isso, né? Sim. Ele não reconhece isso. Até porque tem uma discussão na narrativa se ele era homossexual ou não, né? Uhum. Ou se ele queria se tornar ela, ou se... porque 2 vezes na obra chama de bicha ou bichinha, algo, se não me engano, nesses termos, ou viado, alguma coisa assim. E isso não fica claro. No filme, o ator interpreta o Frederick Clegg com trejeitos mais femininos, o jeito de sentar, de se portar. Então, dá a entender. Mas eu penso um pouco diferente. Eu penso que... eu acho que se a gente tentar forçar o que não tá na narrativa, a gente distorce o livro. Eu acho que isso é uma coisa importante. Isso não tá ali. Eu acho que o livro tá falando sobre outra coisa, do ponto de vista, assim, da clínica. Se tivesse que investigar o Frederick na clínica, eu acho que ele tá falando muito mais de um desejo reprimido, sabe? Por quê? Porque um desejo reprimido, ele não desaparece. Ele retorna como sintoma, né? Então, a gente pode ter desejo por uma pessoa, ou desejo, por exemplo, de eu quero ser diferente, ou desejo de qualquer desejo. Mas ele tá na gente. Ele não vai desaparecer, ele vai retornar como sintoma. Inclusive, às vezes, quando a gente pensa sintoma, por exemplo, eu sempre dou o exemplo da febre, né? Que a febre, a gente fala, a febre tá aqui. Na verdade, ela não tá aqui, né? Tá em algum lugar do corpo, ela só representa que tá aqui. É como um sintoma, aquilo aparece, né? Por quê? Bom, a gente vê ele como uma questão de classe.
a gente vê que ele é um cara que a questão da classe, eles discutem isso, ele e a Miranda, né? Então a Miranda, de um jeito ou de outro, tenta falar para ele de arte, de cultura, e vê que ali tem uma barra. Sim. Ele é isolado emocionalmente. Tem uma ausência, inclusive, de emoção, né? Por que eu acho que você puxou muito bem quando você começa a falar da borboleta, né? Por quê? O que ele faz com a borboleta? Ele vai atrás, ou seja, caça, mata e expõe. Ou seja, tem uma relação com a Miranda ali que é, digamos, cristalizar o desejo em um objeto possuído, morto em sua subjetividade. Isso me vem muito na cabeça, ou seja, eu vou despossuindo esse objeto, que é o que ele faz com a Miranda, né? Ele vai tornando ela quase entre aspas, um nada. Ele tenta tornar um nada, e ela vai lutando, né? Uhum. Outro ponto que eu acho legal jogar para você comentar agora, que é a questão, por exemplo, de nós não vemos ele ter um desejo no sentido sexual, então o desejo assexuado, né? Por que eu estou jogando isso? Porque no momento que eu vou analisar uma obra, já que você cutuca, né? Você cutuca. É isso. Você cutuca. Eu penso que dentro do que a gente passa enquanto ser humano, a gente sofre uma coisa chamada castração simbólica, que é literalmente alguém que diz, essa aqui é tua mãe, não é tua esposa, né? Essa aqui é tua irmã, você não vai dormir com ela, no sentido de transar, de ter sexo, tal, fazer sexo, tal. Então, a gente passa por uma castração simbólica. E também uma castração no sentido da lei, né? Geralmente o pai faz isso, às vezes a figura do pai, a figura da mãe, dependendo como é que tá a organização da família, né? Então, mas isso é importante por quê? Porque a outra pessoa, ou seja, quem exerce a castração, né, esse outro, digamos assim, tem um reconhecimento, ou seja, tem uma lei, não faça isso. Do contrário, você vai acontecer isso. O Frederick não tem isso. Ele não sofreu essa castração simbólica, porque ele não reconhece a outra pessoa. Não sei se você, até que ponto você viu o filme, mas tem uma coisa no filme que ficou muito bem representado, que é o quanto ele se posiciona, a maneira com que ele se achega na Miranda é como uma criança quase na fase de amamentação. O filme eu não consegui. Eu não entendi por que eu não consegui ver direito, porque o player tudo bizarro. Um filme de 65, minha gente, foi difícil de achar. E o mundo não queria que eu visse ele inteiro. Consegui ver uns 45 minutos dele. Eu acho que tem isso que tem um momento em que a Miranda ela aborda isso, né? Que ele parece que ele tá procurando algo maternal nela, certo? Porque ele não teve, que a mãe dele foi embora quando ele era muito pequeno, ele só teve a tia e a prima deles que tem a separação. Mas tem uma das coisas assim que eu até tava procurando um trecho aqui que eu não encontrei, que fala muito quando você mencionou essa parte dele queria ser ela. Acho que tem algo no livro que possa te dar uma vazão para você discutir isso, porque tem um diálogo entre os dois, certo? Em que ela tá falando do mundo, sobre as coisas, como funciona, sobre as pessoas, e ele diz que ela não entende o mundo, que o mundo não aceita ele, que o mundo isola ele e o mundo se abre para ela. Eu acho que tem um ponto aí nisso, só que não sei se tem alguma relação a ver com sexualidade, ou mais sim pelo fato de ela ser uma pessoa mais aceita pelo mundo e ele ser muito isolado, e ele ter sofrido muito por esse isolamento com outras pessoas, certo? Esse é um ponto. Tem uma grande questão que, assim, o livro, o autor, ele usa a forma como ele age, a forma como ele vê, a forma como ela age e ela vê as coisas para colocar algo muito muito antagônico, no sentido de muito um sendo o oposto do outro, é aquilo que a gente disse, ela é antítese dele em todos os sentidos, né? Principalmente da forma como ele age. A todo momento durante
em que ela tá em situação de cativeiro, que ela tá capturada, a forma como ele age com ela, ele não parece ser um raptor que tá prendendo ela contra a vontade, a maioria das vezes, no caso, né? Fora o fato de que ele não deixa ela embora. Mas ele tá quase ele tá quase servindo ela ali nesse sentido. Ele obedece ela, ele fica magoado com ela, e isso traz algo pra ela também, que ela tá querendo não magoar ele. Tem essa transformação, tem algo nessa transformação, desse sentido que talvez seja essa parte de algo maternal que ele tá já buscando nela, só que ele não tá sabendo identificar isso. Não quer dizer que eu tenha dito tudo. Contei a ela sobre trabalhar no anexo e observar e pensar nela e sobre o jeito que ela se comportava e andava, e tudo que ela significava para mim, e sobre conseguir o dinheiro e saber que ela nunca olhava para mim apesar disso, e sobre me sentir sozinho. Quando parei, ela estava sentada na cama olhando para o carpete. Não falamos nada por um tempo que pareceu ser bem longo. Só vi o chiado do ventilador vindo do outro porão. Eu me senti envergonhado, ruborizado. Acha que vai me fazer amá-lo, me mantendo prisioneira? Quero que você me conheça. Enquanto eu estiver aqui, você será apenas um sequestrador para mim, sabia? Eu levantei. Não queria mais ficar ali com ela. Espere, disse ela vindo em minha direção. Eu prometo, eu entendo, sério. Deixe-me ir. Não vou contar para ninguém e nada vai acontecer. Foi a primeira vez que ela me deu um olhar afetuoso. Ela estava dizendo, confia em mim. Tão claro como se tivesse dito as palavras. Ela me olhava, um ligeiro sorriso nos olhos, cheia de ansiedade. Você pode, nós podemos ser amigos, eu posso ajudá-lo. Ela me encarava. Não é tarde demais. Não consegui dizer o que sentia, eu tive que a deixar. Ela estava me magoando de verdade. Então fechei a porta e deixei. Nem cheguei a dar boa noite. Eu acho, Ellison, que o Clegg tá te enganando quando você acha que houve alguma mudança da parte da Miranda. Sabe por quê? Porque ela tá sequestrada. Ela tá com medo. Ela começa a desconfiar dos próprios sentimentos na mão. Exato, mas é isso que eu me refiro. No sentido de que tem momentos que ela se sente enojada, que ela tá sentindo falta dele. Que ela tá sentindo que ela magoou ele. Tem momentos que tem várias, são frases separadas separadas não tem como, né? Mas tipo, do quanto ela sente que ela magoou ele, que ela sente que ela não é assim que ela vai se libertar, que às vezes ele não vir falar com ela, ficar observando ela, machuca ela. Tem essa transformação, tem um momento que aqui embaixo, quando ela tá raptada, aqui embaixo onde eu tô, meus sentimentos eles mudam constantemente. Ela tá num estado de histeria, de pânico, desespero a toda hora. Tanto que na segunda parte do livro, onde você vê meio que um diário dela, do quando ela tá aprisionada, toda inserção, todo dia que ela coloca, parece que é uma pessoa diferente quase escrevendo. Tem algumas coisas que transformam, tem algumas coisas que mudam, tem coisas que ela um não dela no dia anterior virou um talvez já, ou virou já um sim, e antes do fim do dia já vira um não de novo. Então tem essas questões que ela tá tentando descobrir um meio de sobreviver a isso, e isso tá mudando ela, né? Tanto que tem uma parte que ela... é sobre algo que ela pensou, né? A gente nova destrói a si mesmo porque ela é tão estúpida. Eles nunca conseguem manter os inteligentes, especialmente os mais jovens. Queremos algo mais do que ter dinheiro e manter as aparências. Mas é uma batalha. É começar numa cidade sitiada. Eles estão à nossa volta e precisamos resistir. É uma batalha entre mim e Caliban. Ele é a gente nova e eu faço parte dos escolhidos. Devo lutar com minhas armas, não com as armas dele. Não com o egoísmo e a brutalidade e a vergonha e o ressentimento. Tipo, é algo que muda nela, no sentido que ela tá sentindo ser transformada por ele a todo momento, mas ao mesmo tempo o desespero tá empurrando ela para isso. Tanto que depois ela volta a falar sobre isso, em dias depois. Outra coisa que escrevi. Você escreve coisas e as implicações berram. É como perceber de repente que se está surdo. Devo lutar com minhas armas, não com as dele. Não com o egoísmo e a brutalidade e a vergonha e o ressentimento. Assim sendo, com generosidade, eu me entrego. E gentileza, eu beijo a fera.
e sem culpa, faço o que faço por minha vontade. E perdão, ele não consegue evitar. Muda a como ela começa a abordar ele. Tanto que tem um momento que ela tenta se entregar a ele. Entregar esse amor, esse desejo que ele talvez tenha reprimido. Vamos devagar, Ellison. Pegou a Não. metralhadora e tá indo, calma. Tô indo. Que... Calma. Eu gosto de te provocar, tu não fala que você tá com... Tá errado isso aí, você tá sendo seduzido e você vem brabo. Pessoal, é legal, porque o Ellison vem brabo e vem disparando. Ele não para, não dá chance de falar. Tá. Não. Tem o meu raciocínio. Terminando elétrica. Eu penso que quando a gente vai falar sobre desejo reprimido, isso que a gente vai percebendo no que você falou agora, no que vai acontecendo nessa relação entre os dois, que não é uma relação, Não. porque ela tá colocada em cativeiro. A gente vê assim, fala de um desejo reprimido, né? Então eu falei que ele retorna como sintoma, só que no caso do Frederick ele reforma de uma forma pervertida. Por quê? O que acontece? A gente simboliza o nosso desejo, seja pela linguagem, pela cultura, por troca afetiva, né? Então tudo isso é uma simbolização do nosso desejo, daquilo que a gente gosta, do que a gente quer. Só que o Frederick não consegue fazer isso. Então, e ao invés de ele lidar inclusive com uma falta constitutiva, né, das outras pessoas, ele tenta preencher esse vazio, né, com um controle absoluto, né, com algo que ele tenta manejar o tempo todo. O desejo dele é um desejo de anulação da outra pessoa. Uhum. Então, a gente pode achar no início a impressão de que é uma relação ou que a Miranda ela tem alguma chance de fazer alguma modificação nele. Porque ela acredita nisso, certo? Mas em nenhum momento ele fala isso. Em nenhum momento ele está disposto a qualquer tipo de mudança. Nada. Não temos notícias sobre isso. Bom, por que eu estou falando disso? Porque a gente tem uma coisa chamada compulsões, certo? Então, a compulsão, como vício, compulsão do bebida, compulsão, por exemplo, de narcótico, compulsão alimentar, compulsão e assim as compulsões são sintomas de algo, estão simbolizando algo, né? Estão dizendo que tem algo que está errado, que o organismo ele está tentando, tem alguma coisa errada aqui. O Frederick, ele tem uma coisa que não aconteceu. Quando a gente fala de uma castração, ou seja, simbólica, que a gente sofre, a gente fala de algo que a gente vai entender enquanto lei. Tem alguém que, pera lá, daqui para cá não dá. Ou seja, a questão da criança que vai se tornar adolescente e que virá adulto. Ou seja, tem algo que é rompido que faz a gente entender que a gente precisa crescer. Assim como, por exemplo, por que um desejo dessexualizado nele? Porque ao meu ver, aí já é meu ponto de risco, ao meu ver ele é uma criança. Ele ainda não saiu da fase edípica que a gente chama, de Édipo, né? Que é a fase em que o aleitamento materno, ou seja, o seio da mãe, o colo, o carinho, a criança grita, tá tudo ali, não tem diferença. É uma coisa só, o carinho, afeto, leite, né, até mesmo a questão de fezes, é uma coisa só. Tudo provoca prazer, dor e é uma coisa só. Ele não saiu dessa fase. Uhum. Tanto que ele não entende isso. O sexo, por exemplo, isso tem uma função social, inclusive de crescimento. E aí você pode notar, assim, a maneira com que uma pessoa adulta, o sexo se insere na vida dela. Qual é o papel? Por que culturalmente ele existe? Por que eu estou trazendo tudo isso? É uma chave de leitura que eu acho que é legal trazer para dentro do livro, né? Eu lido na clínica, então, quando eu estava pensando no colecionador, eu pensei assim, e se eu tivesse um paciente como esse na clínica? Né? O que eu faria? Bom, já tenho para te dizer que ele nunca procuraria a clínica, porque ele não tem nenhum problema, o problema são os outros. Exatamente. Mas, se fosse preso, tivesse que prendê-lo, tem uma coisa, e daí eu já vou passar a palavra, não me estender tanto,
que é sobre a outra pessoa pra gente, olha só, a outra pessoa que eu digo, por exemplo, o pai, a mãe, ou quem cria, a gente chama de algo que significa pra gente, né? Essas são as nossas... E, por exemplo, ele não entende por que a Miranda não ama ele. Ou seja, na cabeça dele basta ter a Miranda para que o amor surja, né? Então há uma desconexão na psicose, não há mediação simbólica, não é simbólico isso, né? Não é isso. Tem uma quebra aí com a realidade que vai para o delírio. Então o desejo de agradar sem tocar. Então o desejo, o outro enquanto a Miranda, mas não suporto que ela exista, não suporto que ela não me queira, por isso é importante e é preciso anulá-la, no caso com a morte. Acho que tem duas questões. Acho que essa parte de infantil é bem visível principalmente quando ele imagina os dois casados deitados na mesma cama. Ele não imagina sexo. Ele imagina eles deitados juntos, algo que uma criança imaginaria, certo? Tem uma grande questão do ponto que, assim, ela tenta transformar ele, mudar ele, abrir os olhos dele para o que seria, vamos colocar assim, entre dois, são, certo? Que seria o mais correto, o mais humano. Só que ao mesmo tempo isso nunca foi capaz. Isso nunca foi capaz, que eu entendo. Principalmente porque ele em nenhum momento ele se questionou as escolhas que ele fez. Em nenhum momento ele questionou as ações que ele fez. Ele sempre tinha uma desculpa para elas, mas nunca um questionamento. Um outro ponto já estava antes dele raptar ela. Quando a ideia de raptar ela surgiu, já estava muito claro que não tinha espaço para ele se modificar, ele mudar, ele aprender. Ele ia raptar ela porque bastasse ela estar com ele que ela ia aprender a amar ele. Era sempre sobre ela aprender a se tornar, a amar ele e enxergar como ele enxerga. Ele tem a razão de tudo. Ele sabe como o mundo funciona e o mundo funciona só daquele jeito. Então, assim, desde o início, estava muito claro que... E é óbvio que ele não sabia como isso ia acontecer. Ele não sabia como ela ia amar ele. Principalmente porque ele não entende. Ele não entende como amor nesse sentido. Ele achou que bastasse ela estar com ele todos os dias, só com ele, ela ia amar ele. É a posse, é a criança, né? Exato. Para tudo! Para você continuar assistindo a esse episódio do Podcast S, siga a gente no nosso site imperiosagrados.com.br para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, que inclui não somente o podcast, mas também cursos e eventos online. Ajudem esse projeto a continuar vivo para que a gente tenha mais um ano de podcast. Vai lá, curte, colabora, compartilha e faça com que mais pessoas conheçam a IS Impérios Sagrados e também dentro da IS Cursos, IS Eventos e a IS Editora em estantes.lojavirtualpro.com. Um beijo!